Olá, saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o irmão Anderson, que está aqui compartilhando essa palavra novamente convosco. E gostaria de falar da sabedoria que vem do alto. Muitas das vezes, meditando na palavra e compreendemos que verdadeiramente nós não entendemos a palavra do Senhor. Quando falamos da palavra do Senhor, a gente deve compreender essa palavra com todo o coração. Então, para vocês que estiverem ouvindo, por favor, compartilha esse vídeo para que possa alcançar outras vidas também, em termos de conhecimento, para que possa desenvolver hoje no novo evangelho que estamos vivendo e poder mostrar o que verdadeiramente, o que a palavra diz a respeito desse tempo mundano que hoje nós estamos vivendo. Então, senti no coração de falar do livro de Provérbios, de capítulo 9, que fala do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Aleluia, repreenda o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a pureza. Meus queridos e amados irmãos, quando lemos o livro de Provérbios, a gente vai ver que Provérbios, o tema central dele é a sabedoria de um viver justo. Sabedoria essa que leva ao crente à submissão, à humilde submissão a Deus, sim. Para que possamos alcançar suas bênçãos, para que possamos ter a vida de nossas próprias vidas, aleluia, fluindo da maneira que vem agradar verdadeiramente ao Senhor. Quando falamos da palavra de Deus, vamos ver que Provérbios, em sua sabedoria, ele começa a nos instruir a respeito da família, ele começa a nos instruir a respeito da juventude, ele começa a até mesmo instruir a respeito da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade. Ele começa a falar também de um trabalho diligente e fala também a respeito da generosidade, da gratidão, aleluias, da gratidão, da justiça, do juízo e da disciplina. Então a palavra do Senhor, quando ele fala de sabedoria, ele fala de uma certa disciplina. Para quê? Para nos advertir da insensatez de um pecado, da contenda, dos males das línguas, porque a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, do que a gente vem vivendo e o que a gente está falando em relação até mesmo da palavra de Deus. Ele fala também da imprudência. A imprudência, aleluias. Devemos viver com prudência e não com imprudência. Ele fala também da bebedeira, da glutonaria. Chega a falar também da concupiscência, da imoralidade, da falsidade, da preguiça e das más companhias. É daí que o livro de Provérbios ele começa a fazer um certo contraste. Que contraste é esse? Ele faz um contraste da sabedoria com a tolice, do justo e do ímpio. Ele chega a falar também da soberba e da humildade, da diligência e da preguiça. Ele fala também da riqueza e da pobreza. Ele faz a diferença entre o amor e a concupiscência. Aleluia. Ele fala também a respeito da comparação de o que é o certo e do que é errado. É daí que vem a palavra que ele também faz assim, a vida e a morte. Ele faz esse contraste quando lemos sabedoria. Sabedoria, a gente vai ver que Salomão ele veio cheio de toda a sua sabedoria para poder nos instruir a respeito de algo que ele mesmo viu, que a própria sabedoria tinha um próprio erro. A própria sabedoria em si, ela tinha um erro. É por isso que ele vinha mostrando a sabedoria de uma maneira oculta e ele começa a falar de todas essas indiferenças. Por isso que Jesus, quando veio falando, aleluia, aqui está um que é maior do que Salomão. Porque ele viu que a sabedoria, se ela não fosse praticada em justiça, ela teria um erro que causaria um dano muito grande. E é isso que está causando hoje a respeito do Evangelho. As pessoas conseguem encontrar a graça,
encontrar a fé, porque o Senhor dá um dom sem arrependimento e faz com que as pessoas consigam encontrar o dom, mas sem a palavra é em vão, porque não vai conseguir manter aquilo que Deus verdadeiramente deu para poder manter e fazer com que fôssemos a caminho, mostrando para que outras pessoas também pudessem ver e seguir o mesmo exemplo. Então é isso que a palavra começa a dizer. Quando lemos essa palavra que a gente acabou de falar, de exortar um escarnecedor e afronta, a gente vai tomar para nós, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. É por isso que Salomão começa a falar no capítulo 8. No capítulo 8, dizendo: a voz eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, e vós, aleluia, entendei com sabedoria, vós loucos, porque eu proferirei, aleluias, aleluias, porque eu proferirei coisas, aleluia, excelentes, dos meus lábios, aleluia, só saem palavras de equidade, porque toda profecia, tudo que eu estiver falando será verdade, e nela não há nenhuma impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, e não há nela nenhuma palavra tortuosa e nem tampouco perversa, porque elas são retas para as que as entendem, e para quem as buscam o caminho do conhecimento. Quando fala a respeito do caminho do conhecimento, ele fala: aceitai a correção mais do que a prata. Olha a disciplina. E eu tenho sempre relembrar no livro de Hebreus, de capítulo 12, que fala: e já vos esqueceste da exortação que tendes convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Pai, do Senhor, e nem desmaiei quando que por ele for corrigido. Aleluias, porque o Senhor corrige a todos aquele que ele ama e açoita qualquer que recebe por filho. E se suportais a correção do Senhor, então sereis filhos. Porque qual filho pelo qual o pai não queira corrigir, não é isso? Mas se estáis sem disciplina, pelo qual todos são feitos participantes, então vós não sois filhos. Vós não sois filhos, e sim bastardo. Porque temos um Pai, e Ele nos corrige, e nós o reverenciemos. Um exemplo, quanto mais o Pai dos Espíritos. Ele quer que nós vivamos. Ele quer que façamos parte da sua, aleluia, santidade, porque se glorificamos aquele que sem entendimento consegue nos instruir, aleluia, de conformidade à sua própria vontade, quanto mais o Pai que estás no céu, querendo que viemos fazer parte da sua santidade. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, quanto à correção no presente, segundo ao presente, não é de gozo, mas sim de tristeza, para que venha produzir frutos pacíficos de justiça. Jó começou em meio às suas aflições, em meio às suas perdas, ele conseguiu perceber tudo isso. No livro de Jó, de capítulo 28, ele chega também a falar sobre essa situação. Senhor, de onde então vem a sabedoria e qual o lugar do conhecimento? A Bíblia que chega a falar que ela está oculta aos olhos dos homens e encoberta às aves do céu. A Bíblia que chega também a falar que elas, aleluias, que ela está, aleluia, a perdição e a morte apenas ouviu o seu boato, a sua voz. Mas a Bíblia fala com muita autoridade: mas o Senhor sabe o seu lugar, porque Ele vê tudo que há na extremidade da terra e ainda vê tudo que há debaixo dos céus. Porque quem deu peso ao vento, quem tomou medida das águas e quem prescreveu, aleluia, um caminho para as chuvas e o caminho do relâmpago para os trovões, porventura não foi o Senhor? É por isso que Jó compreendeu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal, aleluias, e apartar-se do mal é o conhecimento. A Bíblia vai dizer que no livro de Provérbios, de capítulo 8, também vai falar, capítulo 8, de verso 13: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa aborreço. O Senhor lhe aborrece.
E quando fala no Senhor, lembro muito das cartas ao Timóteo, quando Paulo começa a instruir Timóteo dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, aleluia, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu lembro que quando João Batista começa a dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3 do livro do Evangelho de João, e ele diz que, aleluia, que o Senhor não dá o seu Espírito por medida. E é engraçado que Paulo fala ao exortar Timóteo, ele diz a mesma coisa. Todo homem tem que ser instruído, o homem de Deus ele tem que ser perfeito, instruído e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hoje em dia o que nós vemos muitas coisas que faz com que a gente não entenda a palavra de Deus. A gente vê homens que mostram os sinais, os frutos do Espírito, os dons, mas não mostra o que está verdadeiramente na palavra. E quando a gente vê alguém que mostra verdadeiramente o que está na palavra, a gente não consegue ver os dons. E logo a gente percebe que tem algo que ainda não é perfeito ainda nas nossas vidas. Logo a gente começa a entender que devemos nos entregarmos mais de coração ao Senhor. Eu só senti isso de falar todas essas palavras porque no livro de 1 Coríntios também vai dizer: e aniquilarei a sabedoria dos sábios e destruirei a inteligência dos inteligentes. Porque aonde está o sábio? E aonde está o inteligente? E aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a sabedoria deste mundo uma loucura? Por isso que aprove a Deus a salvar os crentes, aleluia, aleluia, como a Bíblia vai dizer que como o mundo não conheceu a sabedoria de Deus, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. A loucura da pregação. Porque quando falo de uma loucura de uma pregação, a Bíblia vai chegar a falar o quê? Que os carnais não conseguem compreender as coisas espirituais. Porque para ele é tudo uma loucura, mas o espiritual nele tudo se discerne. E esse é dado como louco. É por isso que quando Paulo volta a falar no livro de 1 Coríntios capítulo 1, aleluia, quando Paulo começa a falar sobre isso, ele diz que os gregos estavam buscando, um buscava sabedoria, outro conhecimento, mas Paulo começava a dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é, aleluia, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a fortaleza dos homens. Quando eu falo sobre isso, lembramos no livro de Jeremias que ao mesmo tempo ele fala assim: ó, se gloriar, glorie-se no Senhor, não glorie-se na sua sabedoria, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na tua fortaleza, e nem o rico na sua riqueza, mas se gloriar, glorie-se em saber disso, que eu sou o Senhor, benigno, justo e faço justiça na terra. Porque dessas coisas eu me agrado. Quando lemos também no livro de Jeremias, no próprio livro de Jeremias, de capítulo 17, a gente vai ver que o Senhor começa a falar assim, ó: porque o coração do homem é um coração enganoso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e aprovo os seus caminhos. É Ele que dá direção, aleluia, a cada um para dar conforme as vossas próprias obras. É nessas horas que a gente começa a entender que Tiago também fala a respeito, dizendo que a verdadeira sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente mente pura, ela é tolerável, ela é moderada, ela é sem parcialidade e sem hipocrisia. Não há hipocrisia na sabedoria de Deus, para que possamos compreender com o coração. Então todas essas coisas, quando eu falo a respeito de sabedoria, o que eu tento trazer para cada um de vós é esse pouco, porque a Bíblia diz que bem-aventurados.
Aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para quê? Para que possais entrar aleluia, para que possais ser participante da árvore da vida e que possa entrar pela cidade, pela porta. Precisamos da porta. Quem é essa porta? A porta não é aquela que verdadeiramente falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? A porta não é aquele que diz, olha, o caminho é estreito. Ouvimos isso da própria boca do nosso Senhor Jesus. O caminho é estreito. Aleluias! Se o caminho é estreito e ele é a própria porta, então por que estamos vivendo dizendo que Deus só olha o nosso coração? Por que estamos dizendo que Deus, depois de ter feito todo o seu sacrifício por amor de mim, por amor de vós, vocês estão dizendo que vai viver por uma fé? Mas se a gente for perceber o que é verdadeiramente essa fé, a gente vai perceber que ela não pode ser uma fé incompleta. Porque onde há a transformação de um evangelho, o Senhor veio para os doentes, para os enfermos, e para que viesse trazer a transformação no meio desse povo, para que aqueles que não são doentes pudessem ver com os próprios olhos e dizer assim, rapaz, é um milagre de Deus. Aquele homem era matador, aquele homem era homicida, era patricida, aquele homem era beberrão, aquele homem era assassino, aquele homem era qualquer outra coisa, mas ele não poderia ser o que ele está sendo hoje, ainda falando de Jesus. É por isso que a transformação ela é de glória em glória. E ela, para ser transformada, ela não pode ser transformada de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muitos estão sendo transformados de fora para dentro. Entra na igreja e a primeira coisa que faz é mudar a aparência, a sua vestidura, mas o coração está cheio de rapina. Glorifica o Senhor com os lábios, mas o coração está cheio, está longe do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor não está com as mãos encolhidas para não poder nos salvar, e nem com seus ouvidos agravados para também tampouco não poder nos ouvir. Mas são as nossas iniquidades que fazem tais divisões entre nós e o nosso Senhor Deus. E por mais que Jesus tivesse vindo, quando Jesus veio, ele veio trazendo as boas novas. Pregai o reino dos céus, para dizer que o reino dos céus é chegado. O reino dos céus, ele é provido de sua palavra, das boas novas. O Senhor não disse, vai e faça milagres na vida de todos para que todos viessem ver o milagre. Não. Vá, ide e pregue as boas novas, para que o povo veja a confirmação daquele que vem do Pai. Porque é o Pai que está no céu que justifica. À medida que eu vou falando, almas vão sendo curadas. À medida que eu for falando, almas vão sendo libertas. À medida que eu for falando, o poder de Deus vai se manifestando. Então, todas essas coisas não vêm do que eu estou falando, vem o que a Bíblia diz. O que a própria palavra diz em relação a totalmente todas essas coisas. Eu estava agora há pouco tentando meditar na palavra de Deus e o Senhor me incomodou para que eu viesse trazer essas informações, porque às vezes é necessário compreender. É por isso que repreender o escarnecedor, a afronta vai tomar para nós. Porque a Bíblia, aleluia, a gente não poderia estar se nos autodividindo. A gente deveria se alegrar quando vemos alguém falar do amor de Jesus e compartilhar esse amor para com os outros, mas não com palavras de heresia, mas não com palavras de dizer que Deus vai prosperar na sua vida, porque isso é verdadeiramente uma mentira. Se lermos o Evangelho, a gente vai ver que até se os profetas morreram por amor a essa palavra, os apóstolos, um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi degolado, outro foi decepado. Então como é que a gente vai viver com prosperidades? Como é que a gente vai viver com essa tal prosperidade? Que prosperidade é essa que estamos vivendo, que faz com que a gente fuja daquilo que está escrito? E quando o Senhor vier e abrir o livro da vida para dar cada um de conformidade às nossas próprias obras, o que fizemos diante de todas essas circunstâncias, mesmo lendo, não compreendemos? Será que o Senhor, quando chega para falar no livro de Oséias, que o meu povo estava perecendo por falta de conhecimento,
Será que esse conhecimento não é isso que está faltando dentro de nossos próprios corações? Porque falar de interpretações é muito fácil, difícil é falar do que está verdadeiramente escrito. Então pense nisso. Talvez essa seja uma oportunidade para despertar você que está do outro lado olhando esse vídeo. Por favor, compartilha e pense nisso em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja convosco em nome de Jesus.